e sofrem horrores de solidão, de brutalidades, de tudo, das coisas mais bárbaras. E imaginem, se tanta gente está disposta a sofrer isso, imaginem que é um país onde um gajo vai a Butch, que é a África do Sul, não é? Que é ali ao lado. Agora imaginem os milhares de pessoas que entram ilegais todos os dias dentro da África do Sul. Desde 94, que o Nelson Mandela, que o ANC está no poder na África do Sul, já entraram na África do Sul, estimam ele, 14 milhões de imigrantes ilegais. E isto é o que eles estimam, porque deve ser muito mais do que isso. Só o Zimbábue, quando foi para o caixote de lixo, entraram ainda mais. Ou seja, como é que nós vamos inverter isto, este quadro? Pela qualidade humana, não é? Quando nós começamos a olhar uns para os outros como seres humanos, e quando pararmos, vamos voltar então ao coração do que estamos ali, que é o Nelson Mandela trouxe-nos esta mensagem extraordinária da redenção, que é nós temos que voltar a olhar uns para os outros como irmãos, que todos somos, vestidos com raças diferentes, porque é o que é a raça, é um adereço. É como eu hoje vi vestido de camisa branca, ou neste caso mais escura. Tem uma coisa muito gira, os meus filhos quando chegaram a Portugal, antes de voltarmos ao Mandela, disseram-me assim: papá, quem é que são os brancos? Porque eles... E eles assim, mas quem é que são os brancos? Porque nós falávamos inglês, uns com os outros. Who are the white? E eu dizia, então são... E eu nem sabia explicar o que era um branco. E eles diziam assim, mas espera aí, porque a mãe deles é africana, branquinha, leitinho, parece quase coisa, copo com leite, e eles diziam, a única branca lá em casa é a mamãe. Porque depois a Saquina, as duas moçambicanas que viviam connosco, assim, papai, lá em casa é assim, é a Saquina, que era mais escura, depois depois és tu, que eu andava sempre super moreno, e depois era o Zé e nós, não há brancos. E eles não conseguiam perceber, porque nunca sentiram no coração deles o que é a raça. E somos nós que metemos dentro das pessoas. E nós temos que parar como seres humanos esta coisa. Este senhor que nós estamos a falar aqui, este senhor teve um condão de estar até ao fim da vida. Esta é a imagem, a última imagem que vocês têm dele. Alguém daqui não viu o Mundial de Futebol? Ou alguém daqui não viu o Nelson Mandela no Mundial de Futebol? Então eu vou-vos mostrar uma imagem que é... Esta imagem aqui é do Nelson Mandela com a Graça Machel. Esta é a última imagem. Deverá ser uma das últimas imagens que nós deveremos ver em público do... Sim. Eles não têm. Já têm todos? Vem aí a 157 só. Já têm todos? 157. Não, 157. Sim. É o pós-fácil. Já estão todos? Eu decidi neste livro, além de contar o que é que, como imagino, nós não andamos 10 anos com um ser humano assim e ficarmos incólumes, não é? Ninguém consegue, por todas as razões e mais alguma. Mas eu achei que a parte mais bonita de partilhar com os leitores, isto tem 10 capítulos, para vocês saberem, tem 10 capítulos
10 capítulos são os 10 anos em que eu andei com ele. E são tudo histórias diretas para vocês sentirem o que eu sentia quando andava ao pé dele, em episódios diretos. Mas há um que eu nunca poderia ter, que é o que a companheira dele, a Graça Machel, vê nele, não é? Porque ela vê-o em cuecas, meias no sentido humano, não é? No sentido frágil, no sentido de... E antes de ler convosco aqui um bocadinho, quero-vos só dizer uma coisa fantástica que é dela, que é... Nós perguntávamos-lhe muitas vezes se a Graça não... A Graça, como vocês sabem, é viúva do Samora Machel. E ela, a Graça, sempre disse que nunca se casaria com mais ninguém, porque a Graça estava apaixonadíssima pelo Samora, sofreu muito, muito quando o Samora morreu. Ela pôs-se em pé só porque os filhos a reclamaram. E ela fez um casamento de solidões, como ela diz, quando conheceu o Nelson Mandela, e percebeu que as duas metades de ser humano que estavam subtraídas de amor, juntas conseguiam fazer um ser humano completo. E é tão bonito quando ela diz que a maior prova de amor que eu tenho do Mandela é que ele consegue perceber como eu amo o Samora, como eu ainda amo o Samora. E eu consigo perceber que ele ainda ama a Winnie. Porque o Nelson Mandela até hoje, o Nelson Mandela nunca até hoje se saciou do amor que ele tem pela Winnie. Nunca. Muitas vezes ele dizia-nos, e vocês se virem nos gestos, se virem com o vosso coração as imagens, como eu os vejo sempre, das coisas que se relacionam com ele, vocês veem os pequenos gestos dele, a mãozinha dele à procura dela e ela a tirar a mão. Aquelas coisas que nós, pessoas que amamos outros, nos apercebemos. E agora imaginem, nós que andávamos à volta dele, que só nos apetecia dar-lhe colinho o tempo inteiro. Como é que a gente via a Winnie e só nos apetecia dizer, bruxa! Como é que tu não amas este homem? Mas o Mandela aplicava em relação a esse desamor dela a mesma coerência que fazia em relação a tudo na vida. Ele sabia que nós somos imperfeitos todos. Nós todos. Eu, a começar por mim, não interessa ir aos outros. Tenho um lado meu de escuro. E quem sou eu, sendo imperfeito, para ir julgar outro ser humano e penalizá-lo por ele ser imperfeito? Mas Nelson Mandela e Winnie Mandela divorciaram-se devido à falta de amor da Winnie? Devido à falta de amor da Winnie. Vocês aí no livro, eu conto-te isso. Um dos episódios que vocês têm nesse livro foi o divórcio. Eu assisti ao divórcio deles, que foi um episódio que também me ensinou muito sobre a noção de integridade humana. O Nelson Mandela sempre... Sabem quando ele saiu da prisão, naquela primeira conferência que vocês veem, que é ele sentado... Vocês viram ali umas imagens que ele saía, que todo contente, naquela entrevista que aquela jornalista me fez. Vocês veem ele sempre com a mãozinha atrás da Winnie, sempre à procura dela, e ela sempre a tirar a mão, não sei o quê, porque ela nessa altura tinha um amante. E depois teve outro, uns atrás dos outros. E o Nelson Mandela dizia-nos que nós às sextas-feiras tínhamos sempre briefings off the record, que era conversas como esta que nós estamos a ter. Só que era com ele, em vez de ser comigo, era com ele. E então ele fazia-nos mais perguntas a nós do que nós lhe fazíamos a eles. Eram jornalistas estrangeiros, era às sextas-feiras, às quintas-feiras, para os jornalistas sul-africanos. E ele fazia montes de perguntas, montes. Como é que é Portugal? Cheira aqui? Como é que as pessoas são? Blá, 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 por aí adiante. Mas quando chegámos ao lado privado dele, fechava as portas todas. Ele não nos deixava entrar de maneira nenhuma, e não era agressivamente, era porque... E nós ficámos assim, como é que este ser humano que espalha tanto amor à volta dele, tanto, como é que ele é este deserto de amor para ele próprio? Nós quase conseguimos tocar... Se nós demos muito do nosso coração, olhamos uns para os outros, nós passamos a olhar para os outros seres humanos e vemos quando é que a pessoa tem carinho lá dentro, quando é meiga, não é? Nós nos olhos dos outros vemos se as pessoas são meigas.
E nós vemos como ele toca nas crianças, como toca nos meninos, como dá caminho a passagem às senhoras e aquelas coisas todas lindas que ele continuamente semeia este. É como vocês conhecem a história do Peter Pan, que manda aqueles pozinhos vazios. E ele continuamente parecia que fazia isto no mundo à volta dele e nós andávamos no Peter Pan atrás. Só que o Peter Pan ali não era a perfeição, era o olhar. E ele, quando chegou ao divórcio da Winnie, ele contou isto em tribunal, porque a Winnie continuava na sessão de tribunal a dizer: mas eu quero que seja apelado e a isto e mais aquilo. E ele levantou-se no princípio do tribunal logo, e o juiz agradeceu ao Mandela ter ido à sessão de divórcio e disse: o senhor, como Presidente da República, estava isento de vir aqui, podia-se ter feito representar por um advogado. E ele levantou-se, pediu a palavra e disse ao juiz branco, no mesmo tribunal onde ele tinha sido sentenciado, à prisão perpétua. E não é por isso que ele perdeu o respeito ao tribunal, antes pelo contrário. Ele disse que o cargo de Presidente não reduz a minha responsabilidade para com os meus concidadãos. Duplica, aumenta. E se eu tenho que vir aqui prestar contas como cidadão, como ser humano, tenho que vir eu. Ninguém mais deveria vir. E ele contou, e depois a Winnie continuava a argumentar em tribunal, e ele sempre com uma dignidade enorme a dizer ao juiz: por favor, faça, já não lembro qual era o termo como ele se referia à mulher, mas ele faça a entender que nós não devemos prolongar isto, porque são os nossos filhos que sofrem com isto. E a Winnie continuava a arengar. Às tantas até o advogado dela já estava com ela. E o Nelson Mandela diz esta coisa que eu acho tão linda, que ele diz assim: eu desde que soube que ia ser libertado, sonhava com o cheiro da Winnie. Eu sonhava que podia ir dormir ao pé da mulher que amei a minha vida toda. E nós que amamos alguém na nossa vida sabemos como é tão isso, não é? É sentir a temperatura a outra pessoa, é o amor puro. E ele dizia: quando eu saí cá para fora, nem uma única noite a Winnie entrou no meu quarto de dormir enquanto eu estive acordado. Ela ficava sempre à espera que ele adormecesse. Diz? Não estou tapado. É como a minha colega disse. Ele teve fechado 27 anos. Ou seja, a vida dele fechou-se durante 27 anos. A vida dela continua. Eu sei. Independentemente de... Eu sei. Ela pode ser o máximo de máximo, ela poderia ser mais sincera e dizer: somos amigos, ou posso contar aqui para ti, mas a minha vida continua. Sim, mas é tão giro que... como é que chamas? Diz? Sheila? Sheila. É tão giro que... É tão importante o que a Sheila diz. É tão importante o que a Sheila diz, mas é mesmo. É mesmo. E sabe o que é? Porque ela tem toda a razão, mas tem mesmo. E o que é deslumbrante é quando nós aprendemos a aceitar isto mesmo. O que a Sheila diz é absolutamente verdade, real e justo. E tal como dizer o oposto é verdade, real e justo. E nós só nos tornamos seres bonitos mesmo quando aceitamos o que a Sheila diz e dizemos: ela tem razão.